recebi ontem, ontem era dia 6 de maio, início de maio de 2024, e nós estamos encarando aqui no sul do país problemas gravíssimos, gerando situações caóticas, descontroladas. Isso sempre pode nos entristecer e a gente se pergunta por que isso tudo está acontecendo? Quando que isso começou? Aqui eu vou lendo a mensagem e vou comentando. Quem escreveu essa mensagem foi a mestra Mávana, uma das mentoras da Fraternidade Gaia. E eu canalizei essa mensagem através de psicografia, como eu falei na manhã, mais ou menos em torno de umas 8 horas, 7h30 por aí, de ontem, dia 6. Bom, a mensagem diz assim, gente. Os sentimentos já não podem expressar a dor de muitas famílias. Famílias que vencem nas piores situações. Famílias que perderam absolutamente tudo. Famílias que pouco possuem forças internas e quase nenhuma força vital. Tomadas pelo pior sentimento que poderiam sentir, o medo do amanhã. E aqui, abrindo um parênteses, né, que eu vou comentando essa mensagem, aqui traz muito essa ideia de que nós vivemos tomados pelo medo, constantemente. Medo de não sermos suficientes, medo de não entregarmos tudo aquilo que nós viemos entregar para o mundo, medo de perdermos a pouca estabilidade que nós temos ou a ilusória estabilidade que nós temos na sociedade que está construída ao nosso redor e que continuamos fazendo parte como engrenagem e continuamos construindo por não sabermos formas diferentes de melhorar o sistema, ou talvez por não termos forças suficientes de melhorar o sistema, não pelo menos isolados. Então aqui a mensagem já começa com esse tom, o que já traz muitas reflexões para nós, mas vamos continuar. Mas esse medo do amanhã, por pior que possa parecer, é há séculos o maior medo que assola o planeta Terra, como eu estava falando aqui. As estruturas sociais convergem e intensificam esse sentimento. O ser humano encontra-se adoentado pela necessidade, pelo vício e pelo hábito do medo do amanhã. Às vezes a gente tem a possibilidade, né, gente, um comentário aqui. Às vezes a gente tem a possibilidade de ter uma vida mais plena, ter mais qualidade de vida, ter talvez uma rotina mais tranquila, mas parece que há momentos que, por mais que a gente não precise correr, a gente está nesse hábito, né? O hábito de viver, o medo do amanhã. Voltando, o humano perdeu o referencial dos ciclos, acreditando viver em uma linha reta. Eu acho essa parte bastante interessante, porque quando a gente fala em linha reta, a gente está falando que aquilo que a gente viu ficou para trás. Quando a gente fala em ciclos, às vezes pode demorar algum tempo, mas a gente sempre vai esbarrar por um caminho muito parecido àquele ao qual trilhamos, caso a gente não tenha resolvido aquilo muito bem. Então aqui já traz um chamado de alerta para que a gente lembre que aquilo que ficou para trás, quando mal resolvido, quando ainda não muito bem solucionado, digamos assim, ele, num ciclo seguinte, retorna e nos lembra que a gente tem que olhar para aquilo. Nesse caso, a mensagem continua e nos esclarece ainda mais, então. Uma sociedade que desenrola seu tempo pela percepção linear, enquanto imaturamente perde seu referencial cíclico. E aqui, daí, ela embasa a mestra Mávana na seguinte parte, dizendo o que de fato ela quer dizer com isso do cíclico. E ela diz assim: o corpo é cíclico, a natureza é cíclica, pois o ritmo é cíclico. Aqui na matéria tudo é cíclico, né, gente? O dia e noite, o nascimento e a morte. Tudo tem o seu ritmo, né? As marés. Então, a gente muitas vezes esquece que a gente está submetido às leis naturais do planeta, de respeitar as coisas cíclicas. O nosso corpo, hormonalmente, também responde aos ciclos, o ciclo circadiano, né? O ciclo da lua. Os hormônios, eles respondem à fase lunar. E daí nós temos os anos. Então, são muitos ciclos naturais, que eles vêm e vão. E a gente precisa começar a perceber que a vida ela não é simplesmente uma linha reta, que aquilo que a gente passa, passou. Simplesmente. Aquilo que passa, ele de fato só passa quando ele se torna aprendizado. Enquanto a gente ignora aquilo,
ele continua presente. O passado ele continua presente nas questões mal resolvidas que a gente tem, né, do passado. Os traumas, eles só se solucionam quando a gente consegue ressignificá-los, porque a gente já passou por eles. E se ele é um sentimento, né, ela até vai falar mais aqui, eu vou continuar porque eu acho que mais pra frente ela esclarece melhor. Se em um ciclo o ser humano pretende conter e represar, no outro as próprias forças naturais, intentam fluir e extravasar. Ela faz vários ganchos com isso que a gente está vendo, tá, gente? Que tá a força das águas aqui na mensagem. Aí ela vai relacionar a água com o campo emocional aqui, no próximo trecho. Que a água na alquimia representa, então, o campo emocional, né, gente? Mesmo internamente em vocês, ela diz, quando estancam um sentimento por muito tempo, em outro momento, explodem, entram em crise por conta de mal gerirem seus sentimentos. O fluxo natural das emoções não é pontual, mas bate ponto na medida em que sua presença se mantém ignorada. Ou seja, a gente não sabe exatamente quando um ciclo ele tá para começar e a gente vai rever tudo aquilo que a gente deixou para trás sem resolver. Então ele não bate o ponto certo, ele não é pontual, mas ele bate ponto cedo ou tarde ele vem, né, gente? A presença dele ignorada, ou seja, a gente saber que deixou para trás algo mal resolvido e a gente continua sem resolver aquilo lá, cedo ou tarde aquilo vai surgir de novo. Aquilo vai precisar ser revisto. E ela diz assim, então, continuando: o fluxo é cíclico. O elixir sagrado, neste momento, flui, a água no caso, né? Levando consigo as dores, os detritos, os lixos emocionais e materiais. Aumenta seu volume na mesma medida em que sofrem e choram as mães, os pais, os filhos, os tutores e os tutores que afogam-se na lama e nos lamentos. Aqui ela traz quase como se fosse essa enxurrada, sendo o acúmulo não só desse estanqueamento, né, gente, e repressão, né, da água, mas como também simbolicamente representando os lamentos e os choros, né, daqueles que choram e que sofrem, é, já que a água simboliza então esse campo emocional. Aí ela diz assim, já que a gente está muito perto, né, gente? Eu escrevi essa mensagem dia 6, isso tudo em Porto Alegre começou dia 2, e a gente está muito próximo do dia 12, que é o Dia das Mães, domingo agora, né? E daí ela diz assim: um dia sagrado, o Dia das Mães, negligenciadas e desvalorizadas. Será um dia de luto, em nome dela, com D maiúsculo, no caso aqui, da grande mãe, que sequer continuam chamando de mãe. Eu achei bonito esse link que ela faz, e vocês vão entender o porquê mais pra frente, dessa relação que ela trabalha como as mães são tratadas, né? Como a minha origem materna é tratada, a matéria, na nossa sociedade em relação, né, justamente então com Gaia, né, a mãe natureza. E o quanto, na verdade, despreza-se, né, a sustentabilidade ambiental, o ser humano vivendo em harmonia com a natureza, por conta de tudo que a gente já conhece na nossa sociedade. Mas ela vai continuar aqui e vai ficar mais claro. Então, será um dia de luto em nome dela, com D maiúsculo, da Mãe Terra, que sequer continuam chamando de mãe. Os filhos, desnaturados, que a rejeitam e continuam sugando e mamando nos seios férteis de uma mãe, que só doa, que se adoenta e continua cuidando e mantendo os seus filhos. Ou seja, por mais que seja uma mãe que só doa, que cede os seus recursos, que ampara e que estrutura a vida na matéria para a experiência do espírito, esta mãe que dá a forma ao espírito com o corpo, ela é, na verdade, então, completamente sugada, né? E ela continua dizendo aqui, depois de mantendo seus filhos, ela diz seres humanos, e corrige depois, bebês humanos, filhos cegos, tronchos e mancos, ou seja, traz aqui essa ideia de que a gente não é completamente autônomo nesta dimensão material que nós estamos. Nós precisamos, né, de auxílio por sermos cegos, tronchos e mancos. Não andamos pelas nossas próprias pernas e não compreendemos a realidade como verdadeiramente ela é. Que fogem de sua querida mãe, filhos cegos, tronchos e mancos que fogem de sua querida mãe, mas continuam mamando. Por isso, bebês, nós não somos adultos, nós não vivemos fora da matéria. Nós precisamos do acolhimento e do útero desta grande mãe para nos desenvolvermos, para então nos tornarmos como espíritos adultos. Até então nós somos bebês.
A chuva começou, eu vou continuar a mensagem lá dentro. Bom, gente, agora eu tô aqui dentro, vamos continuar. A mensagem daí continua assim: um grande luto, uma grande mãe, que por séculos vem perdendo o respeito de seus filhos. Filhos que esquecem de onde vieram e para que vieram, perdendo oportunidades de reconectarem as suas origens no ato de perceber sua mãe sagrada, o templo de todos os templos do ser humano. E aqui um comentário é que, na verdade, o ser humano ele é essa consciência espiritual que adentra a matéria. Matéria, mater, matrix, maternidade, mãe. Então, na verdade, o corpo físico, a parte material, ela representa muito nessas simbologias sagradas, na geometria sagrada também, essa porção, então, material, né? Dentro dessa vida que a gente tem de material como dual, onde o espírito, que é a semente, habita, então, a matéria, que é fértil e cresce, né? Então, o espírito se desenvolve dentro da matéria. E aqui, quando a gente fala disso, de perder, filhos que esqueceram de onde vieram, ou seja, que esqueceu da onde vem esse corpo, esse instrumento, né? Qual é a origem dele? É a Mãe Terra, é o planeta Terra. De reconectarem as suas origens, que esqueceram de onde vieram e para que vieram. No ato de perceber a sua mãe sagrada, o templo de todos os templos do ser humano. Ou seja, aqui, gente, eu não estou falando templo de religião, estou falando de uma filosofia, de entender aquilo que eu posso tornar sagrado e que é indispensável para a minha evolução, pois ainda não sou adulto, sou um bebê, que preciso da minha mãe, da mãe terra, da matéria, para me desenvolver, deste grande útero. E daí continua assim. Filhos humanos que passam todos os dias afogados em telas, em seu próprio sistema, deslumbrados por si mesmos, espelhados em suas tecnologias falhas ao invés de contemplarem e espelharem-se na natureza que é perfeita e constante. Aqui nesse ponto, eu quero trazer essa ideia de equilíbrio, onde a gente só de fato se torna um ser equilibrado quando nós experienciamos a matéria, respeitando a matéria, e não esquecemos que somos consciências cósmicas, como eu sempre digo aqui nos vídeos. Por quê, gente? Porque na verdade é quando a gente encontra o ponto de equilíbrio entre a energia do grande pai e a energia da grande mãe, né? Ou o grande espírito, como algumas culturas originárias utilizavam o nome. Então, gente, aqui eu tô falando que o espírito por si só precisa deste casamento com a matéria, o polo feminino, aqui sendo o espírito masculino, para que possa haver, então, este fruto, o bendito ao fruto, este bebê humano que somos nós que se desenvolve na matéria agora, neste momento, porque no estágio evolutivo em que estamos, precisamos dessa grande mãe que cuide de nós e nos sustente. Então nós precisamos sacralizar, nós precisamos entender que este é o nosso templo, este é o lugar onde nós podemos nos desenvolver em equilíbrio. Portanto, não podemos objetificar a matéria, não podemos esquecer que a matéria é algo vivo, que a matéria é essa grande mãe. Não é algo mercantilizável, como a gente está acostumado a ver, e ela é muito mais do que isso tudo que a gente cria, que traz a ideia de instantâneo, de imaterial, de virtual, que vem lá do espiritual, mas que ainda não é o momento de valorizarmos isso apenas porque nós estamos na matéria, senão nós estaríamos nos reinos angélicos e espirituais. Nós estamos aqui agora e nós precisamos da matéria e nós devemos respeitar as leis da matéria, porque quando nós respeitamos, é todo esse desequilíbrio, né? Aquilo que fala lá no início da mensagem, aquilo que foi estancado e contido e represado, agora então extravasa, como o nosso próprio reino emocional. E ela continua assim: a raça humana perde sua própria raça, perde suas origens e cria em si mesma. E cria-se em si mesma, como uma inteligência artificial que sente-se fora do reino material, do reino natural, adentrando o virtual diariamente e o natural, esporadicamente. Aqui é quase isso, né, gente? A natureza ela virou quase como se fosse aquele momento de final de semana que eu acesso à natureza, porque a maior parte do tempo nós estamos envolvidos com o virtual. Nós estamos envolvidos com o artificial, com o sintético, né?
Então, isso é uma chamada bastante importante. Aqui a chuva está aumentando, talvez vocês escutem o barulho. Interessante, inclusive, a chuva nesse momento, né, gente? Aqui diz assim, então. Repensem, reflitam, pois daqui para frente é remediar o remediável, aceitar o que não pode ser contido, salvar só o que importa, deixar o que não é mais necessário. Aqui eu quero chamar atenção, aqui eu quero chamar atenção porque quando eu escrevi essa mensagem, eu senti muito como sendo não é daqui para frente enquanto tá esse caos no Rio Grande do Sul. É daqui para frente no mundo. É daqui para frente nós precisamos mudar certas formas de pensar, principalmente coletivamente, como sociedade. Porque coisas irão acontecer, porque desequilíbrios irão demonstrar aquilo que não estamos querendo enxergar, porque está na nossa cara e a gente está vendo que, na verdade, a forma que nós construímos a nossa sociedade, a forma que nós vivemos, não é uma forma adequada de se viver, não é uma forma equilibrada de se viver na matéria, porque nós negligenciamos esta mãe, que aqui se trata, então, é esse Dia das Mães que vivemos o luto de mães que choram pelos filhos perdidos nas enchentes, o luto desta grande mãe que chora porque perde seus filhos cada vez mais ao longo dos séculos, porque são filhos que sentem-se independentes, mas na verdade não são, e dependem dela. Então, os desequilíbrios feitos nessa grande mãe, agora nós encaramos, então, enquanto crianças, a necessidade de amadurecermos mais rápido, porque na verdade essa grande mãe está doente e nós precisamos cuidar dela. Então, por mais que sejamos pequenos e imaturos e ignorantes, nós precisamos observarmos como esta grande mãe cuidou de nós. Nos cedeu, nos doou e nos concedeu a vida material, a experiência na vida material, para que a gente possa, tendo observado esta grande mãe o que ela fez, agora nós possamos fazer e retribuir em nome de nós e dela mesma os cuidados que ela teve conosco. Como que nós podemos cuidar dessa grande mãe observando a própria forma da matéria existir e se manifestar? Então, voltando ali, repensem, porque eu acho que essa parte é bem importante. Repensem, reflitam, pois daqui para frente é remediar o remediável, aceitar o que não pode ser contido, salvar só o que importa, deixar ir o que não é mais necessário, deixar de construir um império de contemplação ao sintético, isolando-se de sua natureza para valorizar o império que existe antes mesmo de vocês. A Terra é muito mais antiga do que a raça humana. O império da Grande Mãe. Viver no mundo acolhendo e sendo acolhido pelo natural, pois o filho que sacraliza suas origens e honra sua mãe é um ser humano. Do contrário, tornam-se apenas não humanos, vivendo a não vida, despertando diariamente pela manhã para viver na falta, né, na ausência, no caso, de qualidade de vida. Desviver, experienciando a agonia como uma rotina, sendo motivados pela constante, sendo motivados pelo constante medo do amanhã. E aqui a gente volta para a introdução dessa mensagem da mestra Mávana, que já inicia falando que vivemos aqui na região sul, assim como talvez em outras regiões a gente pode acabar experienciando outras tragédias naturais, o medo do amanhã, mas que na verdade ele está implícito em praticamente todos os momentos da nossa vida e em todas as nossas decisões na sociedade, né? Que a gente construiu como sociedade, né? Como espíritos reencarnantes, nessas encarnações consecutivas, eu quero dizer. E a mestra Mávana, então, termina a mensagem com a simples frase: façam boas escolhas. Que daqui para frente nós possamos fazer boas escolhas, gente. Que daqui para frente a gente possa começar a se conectar mais com esse reino material, entendendo que ele não é algo que a gente pode escolher. Não é como se eu pudesse escolher viver mais em contato com a natureza ou não, viver respeitando a natureza ou não, ter atitudes sustentáveis ambientalmente ou não, ter atitudes
de fraternidade com os meus irmãos humanos, animais, plantas, vegetais, né? Enfim, minerais, com o próprio planeta ou não. A gente não tem alternativa. A nossa mãe está doente. E essa mãe que tanto cuidou de nós, agora pede ajuda. E nós, como filhos imaturos, precisamos ter um salto de consciência, precisamos termos senso de urgência e emergência, para que, ainda como crianças, possamos crescer e amadurecer rápido para cuidar dela, desta grande mãe, Gaia, o planeta Terra. Gratidão a pertencer a essa fraternidade, que é a Fraternidade Gaia, por, enfim, ter sido escolhido para ser o representante. Gratidão à Mestra Mávana, que pôde proporcionar essas palavras, sábias palavras, na mensagem que ela me pediu para canalizar e trazer para vocês. É isso. Desejo que todos que estejam assistindo esse vídeo possam estar se sentindo acolhidos e protegidos. E que, da mesma forma, possam, observando a natureza, abundante e próspera, e que nos dá sempre a estrutura que nós precisamos, nós possamos também auxiliar o planeta e os outros que fazem parte desta grande casa, deste grande lar, que é o planeta Terra. E não adianta a gente jogar poeira para baixo dos tapetes. Nós precisamos, sim, olhar, encarar e entender que não importa se a gente veio de outro planeta, se nós viemos de um reino espiritual, se viemos inclusive de outra galáxia, ou se nós somos espíritos nascidos aqui mesmo. Todos estamos juntos. E neste momento, é o nosso único lar. Gaia é a nossa verdadeira e única mãe. Todos somos irmãos.